vamos para a parte das perguntas. Quem tem alguma pergunta? Pode fazer, gente. Eu falei, era brincando, pode fazer, era comentar, pode ficar tranquilo. Isso provavelmente é um sinal de que o pessoal ainda está processando tudo que foi falado. Então, enquanto vocês pensam na pergunta, o professor vai falar dessa palestrinha, tá? De amanhã, para o pessoal fazer o download da alma. Eu iria convidá-los à palestra de amanhã, mas ela não tem mais vaga. Vou ter que voltar. De todo modo, amanhã eu vou dar uma palestra às 14 horas na Associação Médica Mineira, na João Pinheiro, é isso? Sobre as virtudes e os pecados na Bíblia. Uma pena que quem não comprou não vai. Eu peço desculpa, mas vocês podem ir de penetras ou ir na sorte, se ficar em pé, sei lá. Mas eu gostaria muito de recebê-los a todos, porque é um tema fascinante. De todo modo, aqui está o contato do meu assessor, caso vocês queiram tentar uma palestra, um evento, alguma coisa. E eu vou deixar um tempo assim, se vocês quiserem. Depois eu volto para aquele quadro que pode ajudar nas perguntas ou nas respostas. Alguém tem alguma pergunta? Já sei. Pode fazer. Professor, eu queria fazer uma extensão de hoje de manhã sobre a graça. Porque acho que de nada adianta a gente. Vamos lá. Primeiro, obrigada, né? De nada. Tá ligada? Tá. Obrigada pela palestra maravilhosa. Hoje eu fiquei. Me tocou a parte da graça. Por quê? Porque eu já tenho a prática, né? A comunhão todos os domingos, eu sou ministra da Eucaristia. Então, assim, só que a graça é algo que é difícil falar sobre a graça. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, por quê? Porque a graça vai iluminar a nossa inteligência para a gente conseguir manter a nossa vida espiritual, certo? Ou não? Certíssimo. Então, fala um pouco mais para a gente sobre a graça. Tudo é graça, diz Santo Agostinho. A graça é o princípio da criação e da redenção. A graça é a ação de Deus no mundo, que é gratuita. Deus não faz nada obrigado. Deus faz tudo de graça e por amor. Graça é gratuidade de Deus que decidiu se expandir ontologicamente e criar o mundo. Por isso que existe uma graça natural. Existe uma graça comum. E o que você quer dizer é a graça sacramental, que é o modo corrente e comum com que o Espírito Santo age sobre nós, que é pelos sacramentos da igreja. Só que eles não agem automaticamente sobre nós. Eles dependem também da interação dinâmica com a nossa natureza racional e livre. Por isso, nem sempre a graça efetua a nossa santidade. Por quê? Porque se ela efetuasse a nossa santidade como um remédio que cura a tua revelia, ela não atuaria sobre a tua natureza racional e superior, que é livre, que é a liberdade da vontade ou livre-arbítrio, que é uma palavra que eu não uso, porque é uma palavra que induz a erro. É melhor falar de liberdade da vontade, ou simplesmente de liberdade ou de vontade, que é sempre vontade livre. Porque as paixões não são livres, as paixões são derivadas, são reativas, são provocadas. Tá? Então a graça é uma ação de Deus, procurado por nós. Então Deus se revelou e derramou a graça da cruz nos sacramentos da igreja, inaugurando a nova aliança. E nós comungamos, e nós nos batizamos, e nós nos confessamos, e cada vez que nós recorremos à fonte da graça, nós bebemos da água de vida eterna. E a vida eterna é derramada em nós, e nós participamos da vida eterna de Deus.
até que nós o expulsemos pelo pecado. Então, a ação da graça em nós se dá não automaticamente, mas pela interação dinâmica com a nossa liberdade moral. E por isso, graça e natureza se justapõem e complementam. E aí vem a famosa afirmação de Santo Tomás, que resume isso, dizendo que a graça opera sobre a natureza e não contra ela. Ou seja, você continua sendo racional, livre, você não se transforma num anjo. Você não sai voando porque está agraciada. Você recebe virtudes teologais pela graça, que são 3: fé, esperança e caridade. Isso é muito interessante. Qual é o seu nome mesmo? Jaice. É muito interessante isso, porque me permite falar o seguinte, que as virtudes teologais, elas são virtudes, claro. Então elas são atos conscientes da vontade que realizam um bem, que percebe e realiza um bem, e que incorporam um bem, que me torna bom. São virtudes, certo isso? Porém, por serem teologais, elas têm Deus como princípio e como fim, e elas são dons, elas são sementes. Eu acho que a parábola do semeador é perfeita pensar nisso. Jesus joga uma semente no seu coração. O que eu estou fazendo aqui? As palavras são sementes que estão caindo em terrenos. Alguns não estão nem olhando para mim. Paciência. São terrenos pedregosos, são terrenos espinhosos, são terrenos na beira da estrada. Não estão nem olhando, não estão nem ouvindo, estão no celular. Tudo bem. Outros estão assim. Então pode estar caindo direto no coração. Alguns não vão dar em nada. Outros vão mudar completamente a vida. Por quê? Na parábola do semeador, e eu estou falando das palavras do reino, eu estou falando das palavras de Deus, eu estou falando do Evangelho. É uma palestra sobre vida espiritual. A graça é um dom, uma semente que depende do seu terreno. O seu terreno tem 4 dimensões. Tem a beira da estrada, tem os espinhos e as pedras, mas também tem a parte fecunda. E você vai tirar os espinhos, você vai tirar as pedras, você vai enxotar os abutres que estão na beira da estrada do seu terreno, para que a semente, são várias sementes, né? Porque ele joga muitas. E por isso a gente lê no Salmo, aquele que ele semeia com mão cheia, colhe com mão cheia. Mas tem muita semente que não floresce. E aí, você permite que as sementes caiam no seu coração, e você reage à graça e você se santifica. Você é santificado e se santifica. Aqui não tem oposição entre a dimensão passiva e ativa. Tudo é graça. Comecei dizendo isso e vou acabar dizendo isso. Mas você diz, eu me santifico, sim. Não porque você seja pelagiana. Desculpa pelo primeiro termo técnico da noite. Primeiro, porque eu procuro ser uma palestra totalmente leiga, digamos assim. Não estou usando palavras técnicas. Mas o pelagianismo é uma heresia que considera que Jesus apenas deu o exemplo e que nós temos a força moral de imitá-lo e nos santificar pela nossa própria força no muque. Isso é heresia? Errado. Você precisa de Deus. E você pede a Deus, você suplica a Deus, mas você faz a sua parte. Então a graça age sobre a sua natureza, principalmente as suas faculdades racionais, da inteligência e da vontade. E você começa a fazer o bem, a querer o bem, e a odiar o mal. Aí você se arrepende, aí você se confessa. Isso já é graça. Aí você reconhece o pecado e começa a doer o calo. Fala, mas eu não quero isso, eu vou tratar. Eu vou ter que conseguir, mas é difícil. E você diz, como São José Maria no comecinho de caminho, eu acho que é o ponto 4, não digas que são coisas do teu caráter, mas da tua falta de caráter. E você quer expelir, você quer expurgar. Você não quer ter um pecado de estimação. Você não quer um cano quebrado no meio da sua casa, uma infiltração que vai ficando podre no teto. Não, você quer limpar, vai quebrar, vai doer, vai podar, vai queimar. Todos serão temperados pelo fogo, salgados pelo fogo. Essa é uma expressão interessante. Salgados, temperados pelo fogo. Lembra quando o Batista foi, não, eu não sou Messias, eu não sou digno nem de desamarrar as tuas sandálias. E ele, eu vos batizo com a água, ele vos batizará com o Espírito de fogo. Isso é a ação da graça, isso é a luta cética. E aí você precisa recorrer à fonte da graça, que é sobretudo a Eucaristia. Hoje de manhã a gente estava na igreja, 6 horas da manhã, tinha 200 pessoas. 200 pessoas, 6 horas da manhã na paróquia de Santa Rita.
Impressionante. Isso é sede de graça. Isso é desejo de piedade. Esse que estão santificando e santificando as suas famílias, os seus filhos, os seus pais, os seus avós, os seus... Isso é graça. Isso é santidade. É o fluxo. Nós são livres. Não foi Jesus que pegou cada um e puxou pelo cabelo e teletransportou para eles. Eles acordaram. Talvez com sono, talvez cansados, com frio, com fome. E foram em jejum. Isso é a minha parte. Senhor, faz a tua parte que eu faço a minha. Só que é assim, ele faz 99%, tu faz 1%. Tá? Mas tu faz alguma coisa. E do ponto de vista geral, tu não fazes nada. Daí você pega a Santa Teresinha, santa de última morada, que é modelo absoluto de perfeição. Meu nada. A minha incapacidade, a minha fraqueza, mas a minha disponibilidade, a minha entrega, o meu amor, é só o que eu posso. Eu dou o meu nada, mas se não tem nada, como é que vai dar alguma coisa? Então é um paradoxo. Tudo é graça. Tratado da Graça de Santo Agostinho explica isso com um pouco mais de complexidade. Agora eu vou começar as perguntas aí. Sobre o livre-arbítrio, eu posso considerar que o livre-arbítrio ele gera o relativismo, né? E também o protestantismo, que deriva do livre-arbítrio, apostasia. Como é que se a gente for refletir, o caminho da verdade, né, o caminho de Deus, ele é um caminho de renúncia. Né? É difícil. Você tem que renunciar, abandonar muita coisa, então o livre-arbítrio ele choca com esse caminho, né, de santidade, que é o nosso maior desafio até o último suspiro de vida. Sim, perfeitamente. O livre-arbítrio, meu amigo, está aqui na vontade. O livre-arbítrio é a liberdade da vontade que não está obrigada por nenhuma paixão interior e é capaz de buscar com a sua própria força o bem que a inteligência contempla. Por exemplo, você é casado, você olha para sua esposa, você a ama, você daria sua vida por ela, você quer todo o bem dela, a saúde, o conforto, o bem-estar, a felicidade eterna, você quer o mesmo dos seus filhos. E a sua vontade, contemplando essa beleza, o leva a trabalhar, a sorrir, a conversar, a acolher, a perdoar, a servir, a praticar todas as virtudes do trabalho e da família por amor a elas. Você é livre, você está exercitando o seu livre arbítrio. Só que nesse momento você está aperfeiçoando a sua liberdade, porque a liberdade é a possibilidade de realizar o bem. Não é a possibilidade de indicar o que é o bem. E por isso que eu não gosto da palavra arbítrio. Porque arbítrio é arbitrar e decidir. E foi isso que o demônio propôs a Eva. Querer ser o senhor do bem e do mal, que é o relativismo. Portanto, quando um relativista diz assim, para mim matar não é errado. Peraí, matar é errado, matar um inocente é errado. Mas não só porque é contra o 5º mandamento, que é não matarás um inocente. Mas porque você não é o Senhor para decidir o que é o certo e o errado. E nem o Estado é. Isso é lei natural. E a lei natural não vem impedir a nossa liberdade, vem qualificá-la pela demonstração racional de quais são os bens pelos quais vale a pena lutar. E aí você tem toda a razão. Por 2 motivos. Por quê? A primeira luta é o bem contra o mal. E a segunda luta é contra os bens superiores e os bens inferiores. E existe uma escala de bens até chegar no topo,
que é constituído pelo sumo bem. Quem é o sumo bem? Deus. Claro. Porque não tem... E depois de Deus vem quem? Não, depois vem Nossa Senhora. Eu lembro quando eu dei um curso de Mariologia há muito tempo na Catedral da Sé. Eu sou apaixonado por Nossa Senhora, eu falei com muito amor, pelo menos assim, a moça disse lá e falou assim, professor, eu estou muito feliz, eu gosto muito, e abaixo de Nossa Senhora é só Deus. E eu ria, assim, uma senhorinha, eu abracei, eu falei, eu te entendo, eu sei como é que é. E eu tenho certeza que Jesus ficou feliz, que Nossa Senhora ficou feliz, que a Trindade... Porque ela falou com tanto amor, de uma forma tão hiperbólica, ele dizia assim, que quase está acima de Deus. Claro que não. Não foi uma apostasia. Não foi uma heresia. Isso seria uma heresia, se ela falasse isso solenemente, se ela fosse advertida pela igreja, se ela fosse quanto mais. E aí você tem razão. O relativismo gerou o protestantismo. Num campo específico. Do critério de autoridade para determinar a verdade da fé, que não é o Papa, que não é Roma. E aí quem decide o que é a verdade da fé é Lutero. Não, é Calvino. Não, é Zwinglio. E depois vai. É o bispo Edir Macedo, é o bispo tal. E isso gera um relativismo religioso, porque cada um se acha autorizado para decidir o que é a verdade da fé. E aí vem essa questão da inteligência conhecer a verdade. E não criá-la. Deu para entender? Vocês dois perguntaram, como nós combinamos, questões muito caras a mim, porque foram destrinchadas por Santo Agostinho de Hipona, num livro chamado Livre-Arbítrio. Ela perguntou sobre a graça, Santo Agostinho é o doutor da graça, e ele escreveu também um livro sobre o livre-arbítrio. Quando Deus me der tempo, eu quero escrever uma introdução a Santo Agostinho, porque é muito rico e se torna difícil, não pela dificuldade do seu pensamento, mas de uma linguagem antiga, diferente, de uma forma de filosofar diferente. Mas é muito claro, quando a gente entende e fala, faz sentido enorme. Vitor, Agora eu estou começando um monte de pergunta. Agora, na hora de encerrar, todo mundo quer perguntar. Então, acalme os corações. Okay. Não vai dar para todo mundo perguntar, mas estou vendo que... Obrigado, calma, Gabriel. nós vamos. A minha dúvida é a seguinte: como que a gente pode deixar que por exemplo, né, os nossos filhos eventualmente fazem travessuras, normal de criança, né? E às vezes, em vários momentos, essas travessuras a gente acaba deixando ela, de alguma maneira, ela passar um pouco, né, assim, por aquilo que você vê que ele está tentando, ele está, né, no dia a dia dele ali, ele está tentando se trabalhar a virtude para se tornar um menino melhor dentro das possibilidades dele. E aí a minha dúvida, às vezes, é de que forma que, às vezes, a misericórdia, vamos dizer assim, ela não pode, de certa forma, se tornar uma moleza, né, para a criança. De que maneira que eu consigo ponderar isso de forma que... Até porque a virtude é uma coisa que a gente trabalha diariamente e a gente está uma vida inteira trabalhando e ainda assim a gente conseguiu atingir o mínimo necessário, né? E, enfim, e quanto mais uma criança que está ali você orientando. Então, como que eu consigo, né, chegar nesse caminho de exemplo, obviamente, mas ao mesmo tempo sabendo que você não é exemplo de nada? É uma coisa um pouco complexa assim, para um pai. Eu entendo perfeitamente o seu dilema. Qual é o seu nome? Felipe. A palavra-chave, Felipe, para esse drama é verdade. A verdade é o amor. A verdade é a misericórdia. Mas não existe amor e misericórdia fora da verdade. Isso quer dizer que nós devemos, por exemplo, detestar o pecado com a mesma intensidade que nós amamos o pecador. E é por amar o pecador que nós odiamos o pecado nele. O grande exemplo, a meu ver, para entender isso, é um médico que, por amor ao paciente, odeia a doença a ponto de querer extirpá-la dele.
e curá-lo matando-a. Não teria sentido um médico misericordioso dizer assim: "Oh, meu paciente querido, pode morrer de câncer porque eu te amo." Não, o oncologista vai fazer um tratamento grave, duro, traumático, invasivo, de quimioterapia para salvar o paciente e matar o câncer. Agora compare o câncer com o pecado. O médico de almas, como os pais, ou os professores, ou os pedagogos, os diretores, vão lutar para educar a criança. Com liberdade e verdade. Com respeito, consideração, misericórdia, paciência, mas com autoridade. Eu gosto muito de traduzir essa verdade profunda da fé cristã com base num livro da Quadrante chamado Carinho e Firmeza com os Filhos. Só carinho gera permissivismo, relativismo. Só firmeza gera autoritarismo, violência. Tem que ter carinho, mas tem que ter firmeza. Tem que ter firmeza e tem que ter carinho. Ou seja, você tem o dever de corrigir com ternura, com brandura, com paciência e principalmente reconhecendo a fase etária em que o seu filho está. Você não pode exigir dele uma plenitude de maturidade se ele ainda não teve a sua faculdade da vontade desenvolvida. Se ele não teve ainda a cognição moral plena e a formação da consciência que vai iluminar a sua vontade, que vai dominar as suas paixões. Porque ele ainda é um refém das paixões. E você não vai lavar as mãos e ter uma postura derrotista. Ao contrário, você vai conduzindo como vontade auxiliar para que ele descubra o que é o bem e queira praticá-lo com as próprias forças. Mas até lá, você vai indicar, você vai sugerir, você vai apontar, você vai mesmo obrigá-lo a escovar o dente, mesmo quando ele não queira, a dormir, mesmo quando ele não queira, a comer, mesmo quando ele não queira. Até que ele fala: "Não, eu vou escovar o dente, sim, é importante." Até que ele livremente escove os dentes todos os dias e não deixe de dormir sem escová-los. Até que ele livremente coma e não deixe de comer, a não ser que esteja praticando o jejum, que é uma causa nobre e sagrada, como eu acabei de explicar, mas que é uma exceção que comprova a regra. E não um jejum de quem passionalmente não está afim de comer, não gosta de comer salada. A segunda parte da pergunta, Felipe, é muito boa, porque o ideal é que nós todos sejamos santos e ensinemos as virtudes com naturalidade pela simples presença luminosa de quem resplandece Cristo. No entanto, não é errado em absoluto buscar as virtudes e ensiná-las mesmo que você ainda não as tenha. Você não vai dizer assim: "Como eu não sou paciente ainda, eu não vou ensinar a paciência para o meu filho." Isso não tem sentido. Você tem um ponto fraco. Eu também tenho o meu. E os 7 pecados capitais são pontos fracos de toda a humanidade, em todos os tempos. Basta você refletir qual é o seu principal, ou os seus principais. Quando o Nosso Senhor exorcizou 7 demônios de Maria Madalena, São Gregório Magno interpretou isso como os 7 pecados capitais, e ela representa a humanidade. E todo mundo tem os 7 pecados capitais, como todo mundo busca as virtudes cardeais, as virtudes teologais, que também são 7 ao todo. 4 cardeais e 3 teologais. Então você vai... O que eu acho, isso eu acho interessantíssimo quando a Larissa explica, isso eu aprendi com ela, na teoria e na prática, é que o que a gente vai ensinar para os nossos filhos, na verdade, é a luta pelas virtudes. Inclusive, a humildade de dizer: eu também estou lutando. Por exemplo, eu sou guloso. Confissão pública. Tá? E eu digo isso para os meus filhos: eu luto, porque se eu puder, eu como 4 pratos. Estou falando sério. Eu estou dizendo aqui para exorcizar mesmo. Para me envergonhar. Não é? Se eu puder, eu tomo 2 litros de copa 0. E não faz mal a 0. Então, eu digo para minha filha: filha, não seja exagerada, mas o seu pai toma 2 litros de Coca Zero. Eu estou lutando para não tomar 2 litros de Coca Zero. Uma vez me perguntaram: quantas Coca Zero você toma? 5 latinhas? Eu tomo 5. Por semana não, por dia. Então, eu estou brincando, é uma forma irônica de... Não posso tomar 5. Eu gostaria. A minha paixão.
O vício pode ser café, pode ser doce. Aliás, Silvia, o docinho que vocês me deram era um pecado. Né? Comi 3, eu vi que tinha mais 3. Aí foi, peraí, olha como eu sublimei. Eu gostei dos 3, foi o meu lanche, por isso que acho que eu estou energizado. São 3 grossos, assim, com doce de leite dentro. É um manjar dos dedos. Aí eu pensei assim, não, eu quero que a Laine prove. Eu quero que o Vicentinho prove. Eu quero que a Maria prove. Ou seja, eu comi só 3. Porque é muito. É porque você é desse tamanho. Assim. 3 que poderiam ser 6, se fosse mais fino. E aí eu contive. E aí, Felipe, a Maria, por exemplo, não sei se está gravando isso, se ela vier assistir isso, ela vai ficar envergonhada, mas, bem, a Maria também tem tendência à gula. E eu chego lá, somos 2. Estamos juntos no mesmo barco. Então isso é tudo bem. Não é tão grave, não é a promiscuidade, não é a luxúria. Por exemplo, quem de nós não é consumista em certos aspectos? Quem de nós não quer comprar, quer sempre comprar? Eu já falei que livro não conta. E se você vai para o shopping com o seu filho e fala assim, olha, vamos nos divertir aqui no shopping, a gente compra aqui o que a gente quiser. Não, vamos para o shopping, vamos. Olha, papai quer comprar uns livrinhos. Só 7. Eu não vou em livraria. Eu rezo suficientemente o Pai Nosso e já pedi, não nos deixeis cair em tentação. Não vou, livraria é uma tentação, estou falando sério. Então, Felipe, não está errado eu querer imprimir a temperança dos meus filhos, mesmo que eu também lute por ela. E é isso que a Laís diz. Você ensina, se você não é temperante, você ensina a luta pela temperança. E o que o seu filho tem que ver é que você está lutando. A gente ri, porque isso envergonha, e o riso é um ato falho, é uma forma de distensionar uma coisa que envergonha. Mas eu estou falando tudo é seríssimo, não é piadinha. Tudo bem? Pessoal, nós vamos ter uma última pergunta. Outra opção, se houver 2 ou 3, eu escuto e condenso numa síntese transcendental. Tem que ser muito bom de síntese mesmo. Sim, porque é transcendental. Entendi. Bom, minha pergunta é bem simples. Eu e algumas outras mães, né, aqui da escola, estamos lendo o livro A Morte de Van Witt, até a sugestão que o senhor deu da editora, né? E aí, lendo o livro, eu fiquei com a sensação, né, que nós estamos todos muito distraídos nessa vida e é muito fácil a gente cair na situação que ele caiu, né? De chegar assim, perto da hora da morte, olhar e se deparar com uma vida que não fez tanto sentido. Né? Então, eu queria te perguntar, até perguntei para o chat GPT antes, mas eu achei que ele não entendeu a minha pergunta. Como que você sugere que a gente faça uma avaliação para ver se a nossa vida é uma vida que está fazendo sentido? Então, oficialmente foi a última pergunta, mas se ele quiser fazer uma síntese holística, não vai. Essa foi a última pergunta, a gente foi... Essa foi a última pergunta do ano. O que eu acho mais curioso é que ela falou que era uma pergunta simples. Ela fala de Tolstói. Quando ela falou que era simples, ela falou de Tolstói, eu já senti um baque, porque Tolstói não é simples. E... Mas eu achei tão simples que eu vi que eu não te entendi. Mas eu entendi que a pergunta, embora muito complexa, possa ter um direcionamento prático. Quanto tempo a gente tem? 5 minutos. Sério? Tá bom. Tá bom, eu consigo.
O sentido da vida é uma aquisição global que dá à vida uma unidade e totalidade positiva, que torna a vida valiosa, independente do que aconteça. É um sentido que o grande Viktor Frankl chamava de incondicional. É o supra-sentido, ou o super-sentido, que engloba todos os sentidos parciais e que torna a existência como um todo bem-sucedida e cuja falta a torna malograda. Se a resposta fosse o que é o sentido da vida, ou qual é o sentido da vida, eu teria uma resposta muito objetiva de uma palavra, chamada amor. Só que essa palavra é abstrata e depende do modo como você ama. Mas a decisão de amar e de viver no amor, que é outra forma de dizer amar, estar com Deus e viver em Deus, e como São Paulo dizia aos atenienses no Areópago, nele somos, nos movemos e existimos, é estar na atmosfera de Deus, que é amor. Essa seria a resposta. Agora, você não perguntou isso. Você perguntou como refletir e não se deixar surpreender no dia da morte com uma vida esvaziada, com uma vida que passou como Carolina na janela, naquela música bonita do Caetano Veloso, né? Que a vida passou e Carolina não viu. Carolina, com seus olhos fundos, com seus olhos tristes, viu a vida passar na janela. É tão trágico e triste quanto o Ivan Illich. A resposta, minha amiga, para esta pergunta chama-se exame de consciência. O exame de consciência você vai fazer ajoelhada aos pés da cama, antes de dormir. E você vai perguntar para Deus o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, o que eu devo fazer, em que eu devo melhorar. E você vai sinceramente perceber que você não se entregou ao seu marido, você não se deu ao seu filho, que você se dispersou da leitura, que você pensou em outras coisas, que você foi uma amiga relapsa, que você foi uma cidadã egoísta. E aí você vai começar a perceber que você deve tomar as rédeas do seu próprio destino, da sua própria vida, e dar sentido a cada ato. E uma vida repleta de sentido é uma vida em que a gente está plenamente presente no nosso dever cotidiano. Então, se eu estou aqui agora dando a palestra, eu estou inteiro dando a palestra, porque isso realiza o sentido da minha vida. E se a palestra tiver sido um fracasso, não por minha culpa, por minha responsabilidade, tudo bem, estou no lucro. Por quê? Porque eu me dei todo a ela. A não ser que no exame de consciência que eu vou fazer logo mais, eu dizer, não, a palestra foi improvisada, a palestra eu fui indiferente, a palestra foi meia boca, eu repristinei um slide, eu reciclei um slide, falei um par de coisas em que eu não acredito, eu representei um papel como um palhaço. Aí eu seria um farsante existencial, não só profissional. Porque quando o Viktor Frankl fala do sentido da vida, ele não está falando apenas do malogro numa ação específica, como uma palestra que eu dei, que eu recebi, mas não dei o devido ou o esperado. Eu estou falando da minha existência que se revela diante de Deus. E quando eu examino não só o meu pensamento ou o meu sentimento, mas a minha consciência, mas o meu coração. E para isso você precisa devassar o seu coração, você precisa arrombar o seu coração. Você precisa encontrar esse núcleo existencial que é você. Você precisa encontrar quem é você e qual é a sua vocação. A palavra para o sentido da vida é vocação. O que dá sentido à sua vida? Se você tem filhos, já é 90% da resposta. Se você é casada, já é 100% da resposta quase. Agora, você também trabalha, você também é amiga, você também é irmã, você também é filha, e tudo isso constitui a dinâmica da sua vida. Você também vai votar no que vem, isso constitui um aspecto importante da nossa vida cívica. E você vote com responsabilidade, vote com consciência. Então, não seja uma cidadã relapsa.
Não seja uma mãe alta vista, tá certo? Relapsa, mas participe disso, venha. Isso faz parte do sentido da sua vida. E se cada dia você examinar sua consciência e ao mesmo tempo em momentos mais específicos de recolhimento, de retração, você refletir sobre a sua semana, sobre o seu mês, um retiro espiritual anual, aí você vai percebendo o sentido da sua vida. Como vocação. O sentido da vida é o que nos atrai. É aquilo que a gente não pode deixar de fazer. O Ivan é um derrotado existencial. Por quê? Porque o Ivan Illich ganhou o mundo e perdeu a alma. É um pequeno burguês malogrado que se preocupou com tudo, menos com os bens espirituais. E por isso vai morrer como um porco. O meu amigo Álvaro Siviero sempre conta essa história nos seus concertos sobre Chopin, e com isso eu concluo. Chopin, no leito da morte, pediu que o seu amigo padre viesse vê-lo. E ele se confessou para não morrer como um porco. Ou seja, no momento derradeiro, ele lembrou da sua alma imortal e fez um exame de consciência e quis confessar aquilo que obstruiu a realização do sentido da sua vida. Agora você não precisa esperar o momento da sua morte para isso. Faça isso hoje. Faça isso amanhã. Faça isso depois de amanhã. E essa é a virtude da vigilância. De deixar as lâmpadas azeitadas pela caridade, que é o desejo de ser plenamente quem você é, para Deus, para atualizar, para tornar ato o que você ainda é em potência. Como uma leitura de Tolstói. Porque o Ivan Illich é pequenino, mas o Guerra e Paz, Ana Karenina, né? São obras de fôlego. Quem sabe você não se sente provocada por um grande gênio da literatura mundial, como Tolstói, não, eu vou encarar aqui o Guerra e Paz. Também é cheio de dilemas. Ou Ana Karenina, é cheio de dilemas. Para refletir sobre o sentido da vida, que é o amor. Uma salva de palmas. Obrigado. Em nome de todo mundo que está aqui e dos que infelizmente não estão aqui, eu fico só me perdendo quando eu falo assim, dá vontade de ligar para os pais que não estão aqui, porque eu sei quem está e quem não está, de todos vocês. Você não veio por quê? Deixa eu te explicar, você não faz ideia, você perdeu. Por que você não veio? Me explica, dá um justificado atestado. É igual falta, não vai ter de prova, tem que apresentar atestado pelo atestado. Eu quero te agradecer muito, muito, Vitor, por essa aula. Não só por esse momento, mas também dos professores. Também eu tenho professores que estão aqui que curiosamente, o pano de fundo da palestra foi o mesmo, mas muito diferente, né? Porque quem faz com amor faz o que deve estar no que faz, né? Eu queria te agradecer demais. Quero contar com a sua presença aqui mais vezes no ano que vem. Se Deus quiser, com a Laís também, para poder presentear a gente nesse encontro. Ela é linda. A gente também acha. E agradecer a presença de vocês numa sexta-noite, entendendo que nós, na verdade, a gente estar aqui, a gente não está fazendo um favor para a escola, ou eu vou porque me falaram que tem que ir, senão depois vão me perguntar por que eu não fui, eu vou ter que dar uma desculpa. A gente está tentando fazer um pouquinho disso que ele está falando. Assim, se a gente tivesse tempo, mas a gente não tem, eu ia perguntar para ele assim, como fazer, porque todo mundo que está aqui tem uma vida espiritual muito robusta, profunda, já vive assim em plenitude, não precisa melhorar em nada. Mas todo mundo tem um amigo, né? Um amigo que precisa de alguns conselhos, que eventualmente pode melhorar em alguma coisa. E se a gente tivesse tempo, eu ia pedir para o Vitor dar algumas sugestões para a gente passar para essa nossa amiga, para esse nosso amigo. Mas como a gente não tem mais tempo, vocês vão levar de para casa.
o que eu preciso fazer? Como que eu vou crescer nisso aqui, né? Disso tudo que ele falou, o que eu estou precisando melhorar? Quer dizer, eu não, meu amigo, porque aqui em volta dele só tem pai. Nossa, Santo. só tem pai santo. Assim como as crianças, a gente vê isso, as crianças são um reflexo do pai. Só tem anjos na escola. Por isso que eu vejo vocês, né? São maravilhosos. Que eu queria agradecer muito a presença de vocês. Quero lembrá-los duas coisinhas. Apesar de estarmos em outubro, essa formação não é de outubro, essa formação é de setembro, como a gente já havia combinado. Agora em outubro a gente tem mais uma grandiosa formação no dia 25, 25, né, um sábado. No dia 25 de outubro, um sábado pela manhã. E o tema da formação será os 4 temperamentos na educação dos filhos com a Rebeca Caíde. Grande amiga, excelente. Maravilhosa. Então, assim, anotem na agenda, não percam, tá? Façam aquele trabalho de vamos chamar os outros da turma que não vieram. Assim como tinha muita gente que não conhecia o Vitor, tem muita gente que não conhece a Rebeca. Tem gente que falou assim, nossa, maravilhosa. Tem gente que olhou e falou, essa é quem? Essa eu não conheço. Não tem problema, gente. Vem mesmo assim. Vem mesmo sem conhecer, porque vai valer a pena, tá? E lembrar também, eu tenho certeza que todo mundo não está esquecendo, porque as crianças não estão deixando, que amanhã nós temos a nossa feira literária, feira de cultura. As crianças já estão assim, empolvorosa e não se esqueçam. Olha lá no aplicativo, tem o horário do turno da manhã, do turno da tarde, para a gente evitar aglomeração e todo mundo conseguir passear bastante. Tá bom? Eu posso só falar uma coisinha? Claro. Mas é 1 minuto. Eu tive a grata alegria de saber que o professor Gabriel vai se mudar, está em processo de mudança. E eu queria dizer que vocês são muito privilegiados de ter um profissional com essa competência, com essa dedicação, com esse engajamento, com essa abertura de horizonte, um estudioso de teologia, de filosofia, de psicologia, de pedagogia. Isso não é exagero. Isso não se encontra em lugar nenhum do Brasil. Que teve a caridade de vir até aqui para ajudar o colégio como vice-diretor pedagógico. É uma grande graça. Eu queria sugerir a vocês que aproveitassem esse privilégio, perguntassem, cobrassem, questionassem e pedissem ajuda e material e conselho, porque realmente eu conheço o Gabriel, conheço o trabalho dele, é um homem muito bom e é um grande privilégio. Parabéns, Gabriel, eu queria te desejar publicamente uma jornada muito profícua e fecunda aqui em BH, e eles que se cuidem, se não te levam para Belém.